E aí, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês continuem se cuidando, afinal de contas, a pandemia ainda está aqui e precisamos tomar todos os cuidados. Então, continue cuidando de você e do próximo. Minha gente, eu estou aqui na sala de vocês, ó, nossa parede de croma, a nossa sala aqui. Eu estou fazendo o trabalho da mostra virtual, estou preparando o material para ser exibido na mostra. Então, devido a todo esse trabalho que eu estou tendo aqui para vocês, eu quero que vocês revejam algumas aulas do período que fizemos. Essas últimas aulas vocês viram sobre áudio, algumas dicas, algumas coisinhas para vocês editarem áudio, né? Para vocês fecharem uma edição de áudio. E agora eu quero que vocês vejam o quiz que a gente fez na época sobre esse tema. Tudo bem? Então vai lá, assiste essa aula, continua se cuidando. Tchau! Pessoal, meus amigos e minhas amigas, para finalizar o módulo de áudio, vamos fazer o quê? Você já sabe, né? Vamos ao... É isso, minha gente! Vamos ao quiz! Vamos testar o seu conhecimento. Vamos ver se você assistiu realmente aos vídeos, se você assistiu realmente às aulas e principalmente se você entendeu aquilo que eu quis passar. Vamos então para a primeira pergunta. O que é um podcast? A. Um programa de rádio. B. Um programa de TV. C. Um programa de edição. E D. Um programa de áudio. E aí? Qual a sua resposta? Resposta certa é resposta de letra D. Um programa de áudio. Apesar do podcast parecer muito um programa de rádio, a sua veiculação é diferente. Ele não é no rádio, ele é através da internet, não é? Então, podcast é um programa de áudio e não de rádio. Certo? Vamos então para a próxima pergunta. 2. Quais são os temas permitidos em um podcast? A. Entretenimento, notícias e arte. B. Futebol, fofoca e horóscopo. C. Não existe impossibilidade de temas. E letra D. Temas que estão em evidência. E aí? Já sabe qual é a resposta? Pensou direitinho? Resposta certa, resposta de letra C de casa. Não existe impossibilidades de tema. Por quê? Você pode fazer sobre o que quiser. Qual tema for, não importa. É claro que a letra D, temas que estão em evidência, ajuda você a divulgar, ajuda que as pessoas procurem o seu podcast. Mas não existe impossibilidade nenhuma de tema. Tudo bem? Vamos então à próxima pergunta. 3. Diferente dos demais produtos audiovisuais, o podcast possui apenas as etapas de pré-produção e de produção. A. Sim, depende do tema dele. B. Não, ele possui pré-produção, produção e pós-produção. C. Não, ele possui apenas a produção. E D. Sim, pois ele é um produto mais fácil de se produzir. Pensa direitinho. Se não deu tempo de você pensar ainda a resposta, pausa o vídeo. Tudo bem? Senão eu vou ficar muito tempo aqui parado. Então, caso você ainda não tenha descoberto a resposta, precise pensar mais um pouquinho, pausa o vídeo. Tá bom? Vamos então. A resposta certa é a resposta de letra B. Não. Ele possui pré-produção, produção e pós-produção. Todos os produtos audiovisuais, não importa se é só de áudio, se é de áudio e vídeo ou só de vídeo, todos passam pelas 3 etapas: pré-produção, produção e pós-produção.
todos os produtos audiovisuais passam por essas 3 etapas, do mais simples ao mais complexo. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Vamos à próxima pergunta. 4. Um podcast deve respeitar a seguinte ordem de roteiro: vinheta, apresentação e discussão do tema. A. Sim, por padrão, deve ser nesta ordem. B. Não, a ordem do roteiro depende do tema. C. Não, apenas se for com mais de um apresentador. E D. Não, a ordem é definida pela idealização e andamento do projeto. Já sabe qual é a resposta? Prestou bem a diferença entre uma resposta e a outra? Já sabe qual que é? Não? Pausa o vídeo e pensa mais um pouco. Porque a resposta certa é a resposta de letra D de dado. Não, a ordem é definida pela idealização e andamento do projeto. Vai depender daquilo que você idealizou. Às vezes pode não ter vinheta, às vezes pode começar com um apresentador falando e depois vem a vinheta. Então isso varia. Vai depender da forma que você idealizou e como esse projeto está em andamento. Tudo bem? Vamos lá então, vamos para a próxima pergunta. 5. Quais são as etapas básicas de pré-produção de um podcast? Olha só, quais são as etapas básicas de pré-produção de um podcast? A. Idealização do tema, pesquisa do tema e roteiro. B. Pesquisa do tema, roteiro e lauda. Letra C. Roteiro, lauda e pesquisa de convidado. E letra D. Pesquisa do tema, pesquisa das músicas e roteiro. Qual a sua resposta? Já sabe? Resposta certa é a resposta de letra A. Idealização do tema, pesquisa do tema e roteiro. É o básico. Por quê? Pesquisa do tema, roteiro e lauda. Tá, também são etapas da pré-produção. Mas a lauda, lembra que é aquilo que a gente faz para facilitar a leitura de locução, certo? Então, ela é algo a mais. O básico seria idealizar esse tema. Eu vou fazer um podcast. Então, eu tenho que idealizar o tema que vai ser feito. Aí eu pesquiso isso e aí eu começo a desenvolver o roteiro. É o básico. A letra C, por exemplo, roteiro, lauda e pesquisa de convidado. Cadê sobre o tema? A idealização desse tema. Não é? E a letra D, pesquisa do tema, tudo bem, mas você tem que idealizar esse projeto. Pesquisa das músicas? Não, às vezes pode não ter música no seu podcast. Não é verdade? Então, letra certa é a letra A. Vamos então para a próxima pergunta. 6. Para a criação da vinheta, a vinheta do podcast ABA, usamos quais efeitos de edição? Então essa pergunta é para ver se você andou assistindo o vídeo que eu explico como eu criei essa vinheta e se você escutou o podcast depois. Não é? Vamos lá. Letra A. Reverb, eco, alteração de tempo e repetição. Letra B. Reverb, eco, alteração de tempo. C. Redução de ruído, wah-wah e reverb. E letra D. Repetição, alteração de tom, 2 tipos de reverb e eco. Quais foram os efeitos utilizados para criar a vinheta do podcast ABA? E aí? Resposta certa, a resposta D de dado. Foi feita a repetição. O que é a repetição? É aquele começa. Lembra que teve uma repetição do para começa agora? Então essa é a repetição. É um efeito, eu fiz manualmente porque eu só queria um trecho, mas existe também um efeito que você repete várias vezes por quanto tempo for. A alteração de tom, porque no começo, naquela parte de começa agora, eu alterei o tom, deixei muito mais grave. 2 tipos de reverb, porque no primeiro começa agora é um tipo de reverb e o podcast ABA é um outro tipo de reverb.
E o eco, que no finalzinho tem o podcast aba. Certo? Então, se você não viu, vai lá na playlist e acessa o vídeo que eu estou mostrando e explicando como se faz essa vinheta. Tudo bem? Então vamos à próxima pergunta. 7. Na montagem do podcast, quais cuidados são importantes? Eu abordei isso durante a montagem, mostrando o processo da montagem. A. Colocar os áudios grudados um no outro para não ter tempo de silêncio. B. Sempre intercalar música com cada locução. C. Mudar a cor das ondas para ficar mais bonito e usar a ferramenta envelope. D. Organização com os diferentes áudios, cuidado com os níveis de intensidade e dar tempo para que o ouvinte entenda e se situe naquela informação. E aí? Durante a montagem, que eu mostrei como eu estava montando o podcast, eu abordei sobre esses cuidados, como facilita a vida nessa montagem. E aí? Resposta certa é resposta de letra D de dado. A organização dos diferentes áudios, você tem que saber, você tem que organizar onde vai estar a vinheta, onde vai estar a locução, onde está o BG, onde está o efeito, onde está a locução do apresentador e do convidado, da convidada. Então você precisa organizar isso. Aí eu utilizei as cores de onda diferentes para facilitar esse entendimento da organização também, não é? Os níveis de intensidade, principalmente entre BG e locução, não é mesmo? E dar tempo para o ouvinte entenda e se situe. Às vezes você precisa que um som comece e dar um tempo para que ele entenda aquilo. Você não pode jogar tanta informação de uma vez. Então, por exemplo, da vinheta entrou uma música de BG. Só que essa música de BG ela vem alta, fica um tempinho ainda para dar aquela situada no ouvinte e depois ela baixa para a locução. Então, esses são cuidados super importantes para a montagem do podcast. Se não viu isso ainda, então vai lá na playlist e assiste a aula que eu mostro isso. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta. 8. Questão de número 8. Quais cuidados devemos ter na hora de gravar as locuções? A. Gravar em um ambiente silencioso, aquecer a musculatura fonadora e ter a lauda em mãos, possuir um microfone profissional, utilizar um software de gravação pago. C. Gravar em um lugar silencioso e ter a lauda em mãos. E D. Ter decorado o texto a ser locutado. Essa é muito fácil, né, minha gente? Resposta certa, resposta A, não é mesmo? Para gravar em um ambiente silencioso. Lembra que os ruídos são muito ruins para a gravação de som. Então você precisa ter um ambiente silencioso, um ambiente controlado. É por isso que lá na aba a gente tem aquela cabine de gravação, não é mesmo? Aquecer a musculatura fonadora. Eu já falei isso em vídeos lá no comecinho. Lembra dos exercícios de aquecimento? Lembra? Então é importante para que você consiga ter uma dicção desse texto a ser locutado. E a lauda facilita toda a vida, não é mesmo? A lauda vai facilitar o locutor a ler esse texto, que vai estar em letras fáceis de visualização, não é? Eu já expliquei, assiste lá o vídeo de lauda para você saber exatamente o que é uma lauda. Legal? Vamos então à penúltima pergunta. Questão de número 9. Quanto tempo de duração um podcast deve ter? Então, um podcast deve ter entre 20 a 40 minutos, entre 15 a 30 minutos, até 1 hora de duração, ou o que define a duração é o bom senso. Existe tempo de duração de um podcast? Qual que é a média? Qual que é a sua resposta? Resposta certa, minha gente, resposta D de dado. O que define a duração é o bom senso. Às vezes um podcast ele pode ter 5 minutos e ser excelente. Às vezes ele pode ter 1 hora, 2 horas e ser excelente. O que manda é o bom senso. Lembra que o podcast é um programa de áudio para distribuição pela internet, via streaming.
on demand. Então, você tem que lembrar que o podcast ele pode ser baixado pela pessoa para escutar em qualquer momento. Se você fizer um arquivo muito grande, muito pesado, você pode fazer com que aquela pessoa não consiga baixar esse arquivo inteiro. Ou pode prejudicar o armazenamento do celular ou do dispositivo que ela esteja usando. Então, o que define a duração é o bom senso. Às vezes você pode ter um podcast que você divide entre capítulo 1 e capítulo 2, episódio 1, episódio 2, para que você tenha mais episódios e você consiga diluir mais o tema. Então, o bom senso é que manda nesse tempo de duração de um podcast. Tudo bem? Vamos para a última pergunta. 10. Depois de pronto o podcast, como podemos compartilhar este arquivo? A. Através do WhatsApp. B. Através do Facebook. C. Através do e-mail. Ou D. Abrigando ele em um servidor de streaming. Claro, minha gente, que você pode compartilhar esse arquivo de qualquer maneira que está aí. Mas o ideal, como eu mostrei, é que você abrigue ele em um servidor de streaming, porque assim ele vai gerar um caminho para você disparar isso. Então, quando você abriga um servidor de streaming de arquivos on demand, principalmente de áudio, como eu mostrei do SoundCloud, você faz com que esse arquivo possa ser compartilhado em diversas plataformas, no Spotify, no Deezer, pelo Facebook, pelo Instagram, por e-mail, pelo WhatsApp, qualquer outra. Então, dessa maneira, abrigando ele em um servidor, você distribui para qualquer ambiente que seja pela internet. Tudo bem? Então, minha gente, quiz simples, rápido, para ver se você conseguiu entender esse conteúdo que eu passei, para ver se você assistiu todos os vídeos. Teve dificuldade em alguma das perguntas? Vai lá na playlist e reassiste os vídeos, tá bom? Próximo vídeo, que é da faixa etária acima de 13 e 14 anos, teremos um outro quiz, com outras perguntas, então também assista. Mas, depois que a gente finalizar esse quiz, entraremos em um outro módulo. E eu aguardo vocês lá. Um grande abraço e tchau!